Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 3. O Senhor reina. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, louvamos o teu nome. Te adoramos como único Deus, soberano, Rei do universo, juiz de todos. Nós estamos aqui na tua presença, confiando nos méritos de Jesus. E é em nome de Jesus que pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo neste momento sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a tua palavra. Dá-nos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor reina. O verso áureo: o Senhor reina, vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Salmos 93, verso 1. O livro dos Salmos sustenta firmemente a crença fundamental no reino divino soberano. O Senhor criou e o Senhor sustenta tudo o que criou. Ele é o Rei soberano sobre o mundo todo e governa o mundo com justiça e com retidão, com integridade. Suas leis, os seus estatutos são bons, maravilhosos, trazem vida àqueles que os guardam. O Senhor é um juiz justo, bondoso, que assegura que o mundo permaneça bem ordenado. E faz isso recompensando os justos e punindo os ímpios, mas no tempo dele, não no nosso tempo. A aliança de Deus com Israel desempenha papel especial na proteção do mundo, pois anuncia a salvação do Senhor. Ele adotou Israel como sua posse preciosa, fazendo de Israel, dentre todas as nações, o seu povo escolhido, nação santa. O Senhor é fiel à sua aliança e continua cuidando do seu rebanho, apesar das manifestações de infidelidade e de rebelião contra ele. O governo soberano do Senhor mantém o mundo firmemente estabelecido e seguro. Os salmistas querem que o leitor entenda essa verdade fundamental. Com essa cosmovisão como farol, os salmistas buscam viver, buscam servir a Deus com total devoção. A soberania divina envolve o universo. A soberania divina envolve o macro e o microcosmos. E a soberania de Deus envolve principalmente a sua e a minha vida. Ele é soberano no universo e ele é soberano na nossa vida. Aleluia! Na parte de domingo, o Senhor nos fez. Não somos produtos do acaso. Viemos de uma criação especial. O Senhor nos fez. É isso que está em Gênesis 1, 26. Porque o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus nos fez no reino espiritual de Deus. Não no reino animal, mas no reino espiritual de Deus. Somos criação especial. Isto é criacionismo. Isso é Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo 8 e vamos ler juntos o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ou seja, você pode ver a glória de Deus nos céus. E o verso 2: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Eu amo esse texto aqui do Salmo 8, verso 3 e verso 4. Quando vejo os teus céus,
quando você contempla os céus, obra dos teus dedos, porque Deus criou o macrocosmos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Somos tão pequeninos, o nosso planeta é tão pequenino e nós, seres humanos, menores ainda. E o salmista pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? O verso 5: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Quando nós fomos criados através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a Bíblia diz que nós fomos criados, a família humana foi criada um pouco menor do que os anjos. Em primeiro lugar está a família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E abaixo de Deus estão os anjos. E abaixo dos anjos estavam os seres humanos. Mas, queridos, em Cristo Jesus que encarnou, em Jesus Cristo que se tornou um de nós, carne da nossa carne e sangue do nosso sangue, em Cristo Jesus nós fomos elevados acima dos anjos. Aleluia! Acima dos anjos não caídos, porque somos filhos e filhas. Fomos criados? Sim, mas agora em Cristo Jesus nós somos gerados pelo Espírito Santo. Então, somos filhos e filhas, algo que anjos não são. Anjos são criaturas, mas nós somos mais do que criaturas. Somos filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo, assim como o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. E você também é filho, você é filha. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós ocupamos uma posição acima dos anjos não caídos, e assim será no novo céu e na nova terra. Mas, quando Adão e Eva foram criados, diz aqui, Salmos 8, verso 5, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Verso 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Deus nos criou para dominar o reino animal, para termos domínio sobre tudo. Verso 7 diz: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Deus nos deu domínio sobre tudo. Aqui diz o verso 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Este Salmo 8 é um salmo maravilhoso. E leia também comigo agora o Salmo 100. Abra sua Bíblia no Salmo 100 e vamos ler a partir do verso 1. O verso 1: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Temos motivos de sobra para celebrar, para salmodiar, para louvar, para adorar, porque Deus é o nosso Criador, o Todo-Poderoso. Servi ao Senhor com alegria, não com tristeza, não com desânimo, mas com contentamento. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Cantar, salmodiar, exaltar Deus em nossos louvores. Verso 3: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele quem nos escolheu. Ele tomou a iniciativa. Foi Ele que foi em busca de Adão e Eva no jardim do Éden, perguntando: Adão, Adão, onde estás? Deus tomou a iniciativa. Foi Deus que tomou a iniciativa de enviar o seu Filho, fazer com que ele se tornasse membro da família humana. Ele veio em busca da ovelha perdida. O planeta Terra é a ovelha perdida na grande, extensa criação de Deus. O único planeta que se desviou é o planeta Terra. Ele veio em busca da família humana, ele veio em busca da ovelha perdida. Por isso, meu querido irmão, aqui diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Você se sente ovelha de Jesus Cristo? Você vê em Jesus Cristo um pastor, um bom pastor, que alimenta, que protege? Queridos,
Você encontra em Jesus Cristo como pastor tudo o que você precisa. Verso 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Deus merece o louvor. Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Verso 5. Porque o Senhor é bom. Aleluia! O Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos. Porque, como dizem em Lamentações de Jeremias 3:22, novas são as tuas misericórdias cada manhã. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. A criação desempenha papel crucial nos Salmos, defendendo a soberania de Deus. Os céus, que são obras das suas mãos, proclamam a sua glória e o seu poder. O nome de Deus é majestoso em toda a terra. O Senhor criou tudo e todos. Ele não tem começo, ele é eterno. Ele é o grande eu sou, ele é o YHWH, o eterno. Ele é eterno e superior aos deuses das nações. Quando fala deuses das nações, são os falsos deuses, os ídolos, representações de Satanás. É óbvio que Deus está acima de todos estes falsos deuses, que são obra das mãos humanas. Os ídolos têm mãos, mas não apalpam. Os ídolos têm pés, mas não andam. Abra sua Bíblia no Salmo 115. O Salmo 115 mostra exatamente o que significa adorar um ídolo, que não fala, que não anda, que não pode ajudar ninguém. Salmo 115, vamos ver o verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. E agora o apelo de Deus para você, que é criacionista, que crê no Deus Criador dos céus e da terra. O apelo está no verso 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Em quem está a sua confiança, meu irmão? No Criador, no Santo de Israel. Queridos, os ídolos não fazem nada, são carregados em procissões pelas ruas. Mas aqueles que em procissões andam pelas ruas carregando seus ídolos, nada sabem. Abra sua Bíblia em Isaías 45. Veja o que Isaías fala das procissões carregando ídolos, carregando os santos. Leia comigo Isaías 45 e o verso 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações, nada sabem. Percebam que a Bíblia está falando dos que carregam seus ídolos e adoram deuses de barro, deuses de pedra, deuses de ouro ou de prata. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Em vez de andar em procissões carregando esses ídolos, estes santos, você é convidado por Deus para olhar para Ele, o Deus vivo. Por isso aqui em Isaías 45, verso 22, Deus apela para você: olhe para mim e seja salvo. Olhe para mim e seja salvo, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meu querido irmão, aqui está o apelo de Deus para você. Vários salmos retratam o poder de Deus sobre as forças da natureza, as quais outras nações criam que fossem forças divinas. Mas esses salmos reafirmam que o Senhor reina sobre toda a criação e Ele é supremo em poder e dignidade. Ataca uma forma sutil de idolatria, a autoconfiança, enfatizando que Deus nos fez e dele somos. A criação também testifica do amor de Deus.
tudo o que existe deve a existência a Deus, que também sustenta a vida. Observe que Deus não apenas concedeu a existência às pessoas, mas Deus fez do antigo Israel o seu povo escolhido, o rebanho do seu pastoreio. Aqui em Salmo 100, abra sua Bíblia no Salmo 100, vamos ver então o verso 3. Leia comigo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Como é que você se sente como ovelha de Jesus Cristo? Você precisa de outro pastor? Um pastor que morreu por você, que deu a vida por você. Um pastor que ressuscitou por você. Ele subiu ao céu e ele disse: eu vou voltar para buscar você. Eu vou levar as minhas ovelhas para o redil. Viveremos com o nosso pastor, Jesus Cristo, eternamente. As expressões seu povo, as expressões rebanhos do seu pastoreio, revelam o desejo de Deus de um relacionamento estreito, íntimo com os seus filhos. O mesmo relacionamento que um pastor tem com as suas ovelhas. Vivia com elas, dormia com elas. O pastor lá na Palestina, o pastor de ovelhas, guardava à noite a ovelha em cavernas e deitava na porta da caverna para que impedisse a entrada do lobo, do devorador. Para o lobo entrar na caverna, tinha que passar por cima do pastor. O pastor estava ali para proteger as ovelhas. Ele morreria lutando contra o lobo, mas ele não permitiria que ele atacasse as suas ovelhas. Queridos, é esta imagem de Jesus como pastor que nos traz segurança, proteção, alívio, porque ele cuida de você. Você é ovelha, Jesus é o pastor, ele provê tudo o que você precisa. O que uma ovelha precisa? Água, grama, pastos verdes, proteção contra o inimigo devorador. E tudo isso Jesus provê para você. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a nossa fortaleza, nossa proteção, nosso rochedo, nosso esconderijo, nosso abrigo. Ele, Jesus, é tudo. Eu estou muito feliz com este pastor chamado Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o Senhor reina. Ele é rei, soberano. O Senhor como Criador está ligado de modo inseparável ao Senhor como soberano, como governante. A declaração "o Senhor reina" ou "reina o Senhor" é solenemente proclamada no Salmo 93. Abra sua Bíblia no Salmo 93 e vamos ver o verso 1. Leia comigo. Aqui diz o verso 1 do Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Novamente no Salmo 96, no verso 10, diz: dizei entre as nações, o Senhor reina. Várias vezes os salmistas falam, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale, e ele julgará os povos com retidão. E novamente no Salmo 97, verso 1, o Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. E finalmente no Salmo 99, verso 1, novamente, o Senhor reina. Ele é o rei, ele é soberano. O Senhor está revestido de honra, de majestade e de força. Aqui diz o Salmo 104 e o verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele está cercado de nuvens e trevas, mas também se cobre de luz como de um manto. Essas metáforas usadas nos Salmos exaltam o poder e o esplendor do rei e são cuidadosamente escolhidas para expressar a grandeza de Deus que está além da compreensão humana. Vamos ler juntos agora o Salmo 97.
Leia comigo, Salmo 97. O Senhor reina. Regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor e dai louvores em memória da sua santidade. Lindo este salmo. O governo do Senhor é demonstrado em suas obras da criação. O Senhor estabelece sua realeza sobre o mundo inteiro. O reino de Deus é eterno, inigualável em poder e majestade. O reino do Senhor é estabelecido na misericórdia, na justiça, na retidão. Ele traz ordem e estabilidade ao mundo criado. O reinado divino une tanto adoradores celestiais quanto adoradores terrenos no louvor a Deus. Aqui diz no Salmo 103, Salmo 103 e o verso 20 a 22. Leia comigo. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder. Os anjos adoram a Deus, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, exércitos do céu, anjos de Deus. Vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Pela fé, o povo de Deus se alegra, se regozija com a inauguração do seu reino por meio do ministério redentor de Jesus Cristo e espera pela consumação por ocasião da sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus. Queridos, estas profecias apresentadas nos Salmos, de Deus reinando sobre toda a terra. Estas profecias se cumpriram no nascimento e morte de Jesus Cristo na cruz, primeira vinda de Jesus, e ele estabeleceu o reino da graça do nosso Senhor. Elas vão ainda se cumprir também na segunda vinda de Jesus, quando ele vai estabelecer o reino da sua glória. Queridos, poderemos ler isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E vamos ver os versos 20 até o verso 28. Leia comigo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo vivo e vive para sempre. E porque ele vive, nós viveremos também. Ele ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus não ressuscitou sozinho. Mateus 27, 51 a 53, diz que muitos corpos de santos ressuscitaram com Jesus na manhã daquele primeiro dia da semana. Queridos, as primícias dos mortos. Estas primícias são formadas por Jesus Cristo, que ressuscitou primeiro, e depois dele ressuscitaram muitos corpos de santos. Todos eles, como primícias dos mortos, ascenderam ao céu. Foram apresentadas diante do Pai como primícias dos mortos. E estão no céu, vivem no céu. É uma multidão de santos. Por isso aqui diz que Jesus Cristo, as primícias dos mortos. E o verso 21, porque assim como a morte veio por um homem, ou seja, é Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, na sua segunda vinda. Verso 24, depois virá o fim. Depois que Jesus voltar e nos levar para o céu, virá o fim. Por quê? Jesus Cristo vai nos levar para o céu para vivermos 1000 anos no céu com Ele. E no final dos 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar e vão cercar a cidade santa que desceu do céu, juntamente com Satanás, mas descerá fogo do céu e queimará os ímpios, os demônios e também Satanás será queimado. Todos serão transformados em cinzas. É o fim do pecado, é o fim de Satanás. Por isso diz aqui o verso 24, depois virá o fim. Está se referindo àquilo que vai acontecer no final dos 1000 anos. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai. Primeiramente, Jesus Cristo é o Rei e Ele é o juiz no céu. Mas, no final dos 1000 anos, depois de destruir a Satanás e todos os ímpios, e recriar a terra, a nova terra, queridos, então o Filho entregará tudo às mãos do Pai. Entregará nas mãos do Pai, para que o Pai reine sobre tudo e sobre todos. E qual será a posição de Jesus então, na eternidade? Depois de tudo criado, tudo refeito, qual será a posição de Jesus? Ele estará como cabeça da família humana. Ele estará à frente da família humana, como o segundo Adão. O primeiro Adão perdeu esta posição, mas o segundo Adão é Jesus Cristo. Ele estará à nossa dianteira. Aqui, na nova terra, estará o trono do Pai e o trono do Filho. Mas o Pai reina sobre tudo e todos. É exatamente isso que Paulo está falando aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que... Agora vem a explicação que Paulo está dando. Porque convém que reine, ou seja, Jesus reine, Ele está reinando e vai reinar até o final dos 1000 anos. Convém que Ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. A destruição final dos inimigos de Deus será no final dos 1000 anos. Então, esta é uma profecia que vai se cumprir no final dos 1000 anos. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte tem um nome, chama-se Satanás. Ele será queimado, se tornará cinzas. E agora o verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, falando de Jesus. Todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, que não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Pai não está sujeito ao Filho, mas todas as coisas estão sujeitas aos filhos até que, no final dos 1000 anos, Ele queime a Satanás e os ímpios e recrie a terra, a nova terra, tendo aqui a nova Jerusalém. E então o Pai reinará sobre tudo e todos. É isso que Paulo está explicando aqui no verso 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Jesus Cristo, se sujeitará a quem? Àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ele, Jesus, vai se sujeitar ao Pai, porque ele estará como líder e cabeça da família humana. Ele se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, se referindo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Queridos, este texto de Paulo, 1 Coríntios 15, versos 20 até o verso 28, é muito esclarecedor. O Senhor, o Pai, reinará sobre tudo e todos, mas isto no final dos 1000 anos, depois da cidade santa descer do céu,
depois dos ímpios ressuscitarem, depois de Satanás e os ímpios serem queimados, depois de Jesus Cristo recriar a terra. E então ele se coloca à frente da família humana, porque ele se ligou a você e a mim por laços eternos, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. E então o Pai reinará eternamente sobre tudo e sobre todo o universo. Aleluia! Na parte de terça-feira, Deus é o juiz. João capítulo 5, verso 22, diz que Deus é o juiz. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e o verso 22. Leia comigo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. A Bíblia está dizendo que o juiz é o Pai, mas que o Pai não julga a ninguém, mas deu ao Filho todo o juízo. Queridos, quando o Pai deu ao Filho todo o juízo, é para que o Filho, Jesus Cristo, processe o juízo celestial. O processamento do juízo celestial ocorre em Apocalipse capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Quando você estuda a profecia dos 7 selos, você descobre que o selamento do povo de Deus, ou seja, o julgamento do povo de Deus, é feito num processo de 7 fases. 7 fases reveladas nos 7 selos. E aqui, queridos, no capítulo 5 de Apocalipse, mostra quando o Pai, tendo o livro selado com 7 selos na mão e não podendo abrir, ele entrega o livro para o Filho. O Filho recebe o livro das mãos do Pai, o livro selado com 7 selos. Ele recebeu das mãos do Pai no Santíssimo do Santuário Celestial, porque o Filho entrou na presença do Pai em 1844 para receber o livro selado com 7 selos e abrir o livro, selo após selo. 7 fases do selamento do povo de Deus, 7 fases do juízo celestial. Apocalipse 5, verso 1, vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quando fala ninguém, fala dos anjos e fala do Pai também. Ninguém poderia abrir o livro que estava na mão do Pai. E o verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Verso 5, e disse-me um dos anciãos: não chores, aqui está o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá fala de Jesus Cristo como juiz no santuário celestial, que entrou na presença do Pai para receber o livro. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Porque Jesus Cristo, quando encarnou, viveu aqui 33 anos, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Ele conquistou o direito, a dignidade de abrir o livro selado com 7 selos e defender o Pai das acusações de Satanás, e ele usa, em defesa do Pai, a sua vida santa e perfeita, a sua santa e perfeita obediência à lei de Deus. A vida que Jesus viveu de santidade na terra é usada em defesa do Pai. Mas não somente a vida de Jesus. Jesus também, no juízo celestial, usa a vida de João Batista, a vida sua e minha, a vida dos que creem em Jesus Cristo como Salvador e obedecem os mandamentos de Deus. Nossas vidas serão usadas em defesa do Pai, defendendo o Pai contra as acusações de Satanás no juízo celestial. Por isso, em Apocalipse 5, verso 7, diz que Jesus veio à presença do Pai, no Santíssimo, e recebeu o livro selado com 7 selos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E começou a abrir, selo após selo. É isso que mostra o capítulo 6, selo após selo. Capítulo 6, capítulo 7. E o capítulo 8 mostra o fim do juízo, quando Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra e fecha a porta da graça.
Meu querido irmão, aqui mostra o Pai como juiz, mas o Pai a ninguém julga. A Bíblia explica detalhadamente. O Pai a ninguém julga, João 5,22, mas deu ao Filho o poder de julgar. E isto é complementado em Apocalipse 5, que mostra o Pai assentado no trono como juiz, mas não pode julgar, porque tem o livro selado nas mãos, mas não pode abrir. E entrega ao leão da tribo de Judá o livro, Jesus Cristo. Ele é o juiz no santuário celestial. Cristo Jesus não é somente advogado seu, ele é o juiz. Mas, se ele morreu por mim e por você, se nós o aceitamos como Salvador nosso, ele se torna juiz nosso, defensor nosso. Temos em Cristo Jesus salvação eterna, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Na parte de quarta-feira, sempre atentos à sua aliança. Abra sua Bíblia agora em Salmos 94, vamos ver o Salmo 94 e o verso 14. Leia comigo. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Essa é uma certeza que Deus está dando. Ele não rejeitará o seu povo. O seu povo pecou, o seu povo o abandonou, o seu povo se afastou dos caminhos, deixou de guardar os mandamentos de Deus, mas o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Meu querido irmão, esta é uma segurança de que, quando você peca, Deus não abandona você. Quando você cai, Ele estende a mão para levantar você. Ele não abandona a sua herança. E lemos também em Salmo 105, o Salmo 105, vamos ler o verso 7 até o verso 10. Salmo 105, verso 7 até o verso 10. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Este salmo está fazendo-nos lembrar que Deus não se esquece. Ele não abandonou aqueles juramentos que ele fez para Abraão, para Isaque, para Jacó. Ele lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. O Israel literal, ele renovou este concerto com Israel literal, mas ele renovou este concerto com Israel espiritual do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, todos os que abraçam a Jesus como Salvador, eles fazem parte do Israel espiritual de Deus. E no juízo celestial, Jesus Cristo honrará a promessa do Pai de salvar, de não desamparar, de não abandonar aqueles que ele escolheu. Abra sua Bíblia aqui em Daniel capítulo 7, o verso 22. Daniel capítulo 7, o verso 22, traz novamente o cenário do juízo celestial. Daniel 7, vamos ler primeiramente o verso 9 e o verso 10. Aqui está a cena do juízo celestial. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias, o Deus Pai, se assentou e o seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã e o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aqui está mostrando o cenário do juízo celestial. Este cenário se aplica àquilo que aconteceu em 1844, no final dos 2.300 anos de Daniel 8,14, quando iniciou-se o juízo celestial, que é processado em 7 fases. O Pai está sentado sobre o trono como juiz, mas ele não pode julgar. Lembre-se
que ele tem um livro selado nas mãos, mas não pode abrir? Então vem o leão da tribo de Judá para tomar o livro da mão do Pai e abrir o livro e efetuar o juízo celestial. É exatamente este cenário que está aqui em Daniel 7, e agora você lê o verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Isso aconteceu em 1844, quando Jesus Cristo, Filho do Homem, veio ao Pai no Santíssimo para receber o livro selado com 7 selos e iniciar o juízo. Verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. E agora leia também o verso 22. Daniel 7, verso 22. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. O juízo foi dado aos santos do Altíssimo, porque Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, ele toma o livro selado das mãos do Pai e começa o processo do juízo celestial a favor dos santos do Altíssimo. O juízo celestial existe a favor dos santos, para a salvação dos santos, porque o nome do Pai, o caráter do Pai, a santa lei dos 10 mandamentos do nosso Pai, a lei de Deus é exaltada na vida dos santos do Altíssimo, porque você tem a lei de Deus escrita na sua mente pelo Espírito Santo, e você tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Todos os comprados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, gerados pelo Espírito Santo, tendo a lei de Deus inscrita na nossa mente, no nosso coração, nós exaltamos a Deus obedecendo os mandamentos de Deus. Por isso, no juízo celestial, o nome do Pai será exaltado, sua lei será exaltada, e o juízo é feito a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino da glória será estabelecido. E nós, e Jesus Cristo, vamos reinar para todo o sempre. Meu querido irmão, aqui está. O Salmo 105 mostra a fidelidade do Senhor à sua aliança na história de Israel. Por isso vale a pena ler o Salmo 105. Vamos ler juntos o Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Nós vivemos na terra para glorificar o nosso Pai, salmodiar, exaltar, anunciar a sua glória para o mundo todo. Verso 3, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, não é de vez em quando, continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão. Deus se lembra do concerto que ele fez com Abraão. E nós somos filhos de Abraão porque fomos gerados pelo Espírito Santo. Em Cristo Jesus, nós somos descendência de Abraão. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Naquele tempo a promessa era a terra de Canaã, hoje a promessa é a Canaã celestial, a nova terra e o novo céu. Verso 12. Quando eram poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, por amor deles repreendeu
reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Queridos, quando fala aqui, não toqueis nos meus ungidos, está falando do povo de Israel, escolhido. Mas no Novo Testamento, os ungidos do Senhor são os comprados pelo sangue de Jesus Cristo, gerados pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, são ungidos do Senhor. Portanto, quando você lê Salmo 105, verso 15, não toqueis nos meus ungidos, inclua-se entre os ungidos do Senhor, porque você é a menina dos olhos de Deus. Não maltrateis os seus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José. Deus proveu a salvação para Israel no Egito através de José. José é um símbolo de Jesus Cristo. Deus proveu salvação para você, pecador e pecadora, através de Jesus Cristo. Assim como José foi libertador e foi provedor no Egito, assim Jesus Cristo é libertador. Jesus Cristo é provedor seu e meu. Tudo aquilo que foi prometido para o Israel literal é prometido para o Israel espiritual. Os que fazem parte do Israel espiritual são os salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Que bênçãos temos em Jesus! Todas as bênçãos prometidas a Israel, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isto mostra que as promessas do Antigo Testamento se aplicam também a você, exatamente como diz Gálatas capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, vamos ver o verso 26 a 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Por isso, a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó é feita a você. Porque em Jesus Cristo você também é descendência de Abraão. Aleluia, aleluia. Esse Deus que não esqueceu das promessas, dos juramentos feitos a Abraão, Isaque e Jacó, não se esquece de você, meu irmão. Você é menina dos olhos de Deus. Aleluia. Na parte de quinta-feira, seus testemunhos são fiéis. Você pode confiar nos testemunhos de Deus porque são fiéis. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Vamos ler o verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Que bênção ter uma lei de um Pai perfeito, cuja lei é perfeita, e esta lei perfeita é gerada dentro de você pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos faz novas criaturas, nos dá a mente perfeita de Jesus Cristo, para obedecermos à lei perfeita de Deus. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, faz bem para nós. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E lemos também no Salmo 93. Salmo 93, vamos ler o verso 5. Muito fiéis são os seus testemunhos. Muito fiéis são os seus testemunhos. E no Salmo 119 e o verso 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Os filhos de Deus não desprezam a lei do Pai, não odeiam a lei do Pai, mas os filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, amam a lei do Pai. E muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A supremacia do Senhor no mundo, como soberano criador, como rei e como juiz, tem implicações teológicas para a segurança de seus testemunhos. Os testemunhos de Deus incluem o quê? O que a palavra testemunhos inclui?
refere-se ao corpo de leis, de ordenanças com as quais o Senhor governa a vida religiosa e social do seu povo. Estes testemunhos de Deus são fidelíssimos, são fiéis, como diz Salmos 93, verso 5, refletindo a estabilidade e a permanência do trono de Deus e do mundo que ele criou e que ele sustenta. A palavra hebraica traduzida como fidelíssimos significa a noção de confiabilidade, de segurança, de firmeza. As leis de Deus são imutáveis, indestrutíveis. Deus assegura a integridade das suas promessas, dos seus mandamentos. A fidelidade divina garante plenamente o caráter imutável do seu governo, como também exige que o seu povo confie nele e lhe obedeça totalmente. A lei de Deus é imutável porque Deus é imutável. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em Malaquias 3,6 diz, eu, Senhor, não mudo. Ou seja, Deus é imutável e a sua lei também é imutável. Deus é eterno e a sua lei também é eterna. Deus é santo e a sua lei também é santa, santa, justa e boa. A lei divina instrui o povo no caminho do reto viver que resiste ao juízo divino. Os justos, portanto, não serão abalados, pois estão firmemente enraizados na lei de Deus, porque a lei de Deus é escrita no coração deles, na mente deles, e que dá estabilidade e segurança, e o coração deles está firme em Jesus Cristo, no Senhor. Nada faz tropeçar os que guardam a tua lei, a lei de Deus, porque muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, verso 165. A grande paz que é desfrutada por aqueles que amam a lei de Deus, obviamente não resulta de uma ausência total de provações. Passamos por provações pelo vale da sombra da morte? Sim, mas temos Jesus conosco. Desfrutamos segurança e paz pela presença de Deus. Estamos na presença de Deus e temos um relacionamento íntimo com o nosso Deus, com o nosso Pai e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Guardar as leis de Deus, guardar os testemunhos de Deus, nos ajuda, nos santifica, nos fortalece, nos faz povo seu, ovelhas do seu pasto, porque as ovelhas de Jesus Cristo obedecem a Jesus Cristo, são sustentadas por Jesus Cristo. Queridos, essa imagem, essa expressão, ovelhas do seu pastoreio, significa que Jesus Cristo nos alimenta, nos dá água, nos dá pastos verdejantes, nos conduz por caminhos seguros, nos protege quando à noite estamos dormindo. Ele é o nosso protetor. Jesus Cristo é tudo o que você necessita. Eu não preciso de outro Deus. Eu não preciso de outro amigo melhor do que este, porque Jesus é tudo em todos. Os salmistas, quando escrevem, apelam para Deus como Criador, como Rei, como Juiz, como Salvador, Legislador. Os papéis que Deus ocupa são refletidos em todos esses títulos que os salmistas usam para Deus, chamando-o de pastor, chamando-o de rocha da nossa salvação, chamando-o de Pai. No mundo, nós poderemos estar seguros e protegidos mesmo em meio à turbulência do grande conflito, pois Deus é soberano e fiel em tudo o que Ele faz e diz. No livro Caminho a Cristo, página 15, a serva de Deus diz assim: quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais veremos misericórdia, bondade e perdão combinados com igualdade e justiça, e mais claramente discernimos as inumeráveis evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelo filho rebelde. Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, a quem gerou e a quem amamentou, mesmo que uma mãe chegue a esquecer do filho, Deus não se esquecerá de você.
Aleluia, aleluia. Você está seguro nas mãos de Deus. Alegre-se, regozije-se neste Deus que conserva fiel a sua promessa e que não se esquece de você. Aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido, Deus Criador dos céus e da terra, Salvador nosso através de Jesus Cristo, estamos te adorando e estamos exaltando, salmodiando, louvando o teu nome. Te agradecemos pela salvação provida em Jesus. Te agradecemos pelo juiz que é Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor mantém a fidelidade às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E nós somos parte destas promessas, porque em Jesus Cristo somos descendência de Abraão. A ti toda a glória e todo o poder. E querido Jesus, nossa súplica é: volte logo nos buscar. É em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.